Então vamos lá, pessoal. A aula de hoje fala de fatores que influenciam a fotossíntese. Então, retomando aqui, nós falamos da fotossíntese, das fases que formam a fotossíntese, que é a fase luminosa e a fase escura. E eu alertei vocês naquele momento que não entenda que a fase escura só acontece durante a noite, e na verdade é apenas uma referência à situação de que não há necessidade de utilização da luz para que essa fase aconteça. Portanto, ela é chamada de fase escura porque a luz não interfere na ocorrência dela, mas ela vai acontecer em qualquer momento. Então, fundamentalmente de dia, quando a fotossíntese está acontecendo, né? Então, as equações da fase luminosa, retomando, nós já falamos disso, nós temos a fotólise da água, então, água mais NADP vai formar NADPH2, água e oxigênio. Vamos lembrar do seguinte, o NADP é um carregador, né? É a nicotinamida de fosfato, ela é um carregador de hidrogênio, então ela vai transportar o hidrogênio, o H2, que é liberado pela água a partir da fotólise. O oxigênio liberado pela água é o oxigênio que está aqui no final da equação e que vai ser liberado para a atmosfera, que é o oxigênio que a gente utiliza. Acontece também a fotofosforilação, que é o ADP mais P, e forma o ATP. Os produtos originados a partir dessa equação, esses reagentes vão gerar esses produtos, o NADPH2, ele vai levar esse H2, que é esse hidrogênio, lá para a fase escura da fotossíntese, onde a gente tem a redução do gás carbônico. Então, veja, 2 de NADPH2 entra aqui na equação, olha, junto com o gás carbônico que foi absorvido pela planta. O gás carbônico mais o 2 NADPH2 vai utilizar o hidrogênio aqui, esse H2, mais o gás carbônico, que vai formar esse açúcar. Na verdade, está na fórmula reduzida, tá? Que vai dar origem a vários açúcares da planta. O principal dele que a gente acaba vendo é a glicose, mais H2O, mais 2 NADP. Ou seja, o NADP daí fica livre para voltar para a fase luminosa, aqui a 2 NADP, e vai ser de novo utilizado para incorporar, para carregar o H2, que vai levar esse H2 para a fase escura e assim sucessivamente. Esse 2 NADP, ele é o motoboy da brincadeira, ele fica levando aqui o produto para virar reagente na outra equação, tá certo? Do mesmo jeito, o ATP que foi formado na fotofosforilação, ele vai ser utilizado na hidrólise do ATP, que acontece na fase escura. Então, o ATP fornece energia para que isso daqui aconteça, forma ADP, e esse ADP volta lá para ser fosforilado de novo e vai ganhar energia, e aí essa energia vai ser utilizada na fase escura, tá certo? Essas equações, se nós simplificarmos isso, somarmos, a gente tem essa equação simplificada, 2H2O mais gás carbônico, na presença de luz e clorofila, vai formar esse açúcar de formulação reduzida, mais H2O mais O2, tá? A equação geral, portanto, é 12 de água mais 6 de CO2 em presença de luz, C6H12O6 mais 6 de água mais 6 de O2. Aí você pode fazer as variações que você quiser. 12 de água mais 6 de CO2 em presença de luz, C6H12O6 mais 6 de água mais 6 de O2. Ou no estilo funk. 12 de água mais 6 de CO2 em presença de luz, C6H12O6 mais 6 de água mais 6 de O2. Certo? E aí, rap, sertanejo, enfim, o que você quiser. Muito bem. Isso era a fotossíntese, retomamos. Tá bem? Agora vamos para os fatores que interferem na fotossíntese. A fotossíntese pode sofrer interferência de fatores internos e de fatores externos. Os fatores internos estão relacionados à estrutura, à parte metabólica da planta, né? Daquele que está fazendo a fotossíntese. Então, com relação à abertura estomática, quantidade de clorofila e N outros fatores que não estão elencados aqui. Tá certo? Mas o que importa para a gente, os fatores que a gente vai estudar, são os fatores externos, que estão relacionados a luz, temperatura e concentração de gás carbônico. Quando a gente fala desses fatores externos, luz, temperatura e gás carbônico, principal para a gente estudar, é importante que você analise gráficos relacionados a isso aqui, tá? Então, vejamos. O primeiro, o gráfico referente de gás carbônico. Alguém com som com áudio aberto? Seu áudio. Desculpa. Muito bem. Voltando. Os fatores
referentes à interferência, no caso, o gás carbônico. Então, esse gráfico, ele é muito comumente utilizado, ele mostra o gás carbônico como um fator de interferência e como um fator limitante na fotossíntese. Então, vejamos aqui, olha, tá? Não o gás carbônico como limitante, mas o fator, nesse caso aqui, é a luz como um limitante. Então, olha só, nós temos aqui a concentração de gás carbônico, perdão. Nós temos a velocidade de fotossíntese e aqui a concentração de gás carbônico. Então, observe o seguinte, conforme eu aumento a concentração de gás carbônico, existe uma tendência de que quanto mais gás carbônico disponível na atmosfera tiver, maior vai ser a velocidade de fotossíntese, imaginando que a planta vai absorver mais gás carbônico. Mas a gente vai ver que isso daí não necessariamente contribui para a fotossíntese, porque pode chegar num momento em que o excesso de gás carbônico, ele haja como um fator limitante, a fotossíntese pode diminuir. Mas nesse caso, se nós tivermos aqui, olha, 0,01% de gás carbônico na atmosfera, a gente tem essa velocidade aqui, olha, que é a linha A até B. E, para que a fotossíntese aconteça, não adianta só ter gás carbônico, eu preciso de luz. Então, se eu aumentar a concentração de gás carbônico, mas deixar a planta em luz baixa, então, pouca luminosidade, olha o que acontece. A planta vai aumentando a velocidade de fotossíntese até o ponto B, e depois, não importa se eu der mais gás carbônico para ela, teoricamente aumentaria a velocidade, mas se a luz continuar baixa, ela estabiliza e não acontece mais fotossíntese. Ou seja, a luz limita a fotossíntese, porque por mais que eu aumente a concentração de gás carbônico, se eu não der luz para a planta, ela não vai aumentar a fotossíntese além disso. Mas se eu aumentar a luz, colocar uma luz mediana, eu consigo, olha, conforme eu vou aumentando a concentração de gás carbônico, esquece agora a linha BC, tá certo? Vamos pensar na linha A até D. Ó, 0,1, 0,2, mas aí a luz mediana interfere, mantendo a fotossíntese do ponto D. Não importa mais a concentração de gás carbônico. Agora pensemos numa alta luminosidade. Se eu for oferecendo gás carbônico, 0,1, 0,2, 0,3, vai do ponto A até F. E com luz alta, eu tenho alta produtividade. Mas chega um momento que não tem mais luz, né, mais potência luminosa que eu consiga dar. Então, não importa a concentração de gás carbônico que eu coloque, a planta ela estabiliza a fotossíntese. Ou seja, esse gráfico mostra para a gente que a concentração de gás carbônico e a presença de luz são dois fatores importantes para que a fotossíntese possa acontecer. Tá certo? Se observarmos esse outro gráfico, ele mostra a influência do gás carbônico, como eu tinha lhe falado. Ó, a concentração de gás carbônico vai aumentando, e aí ele marca aqui o ponto B como concentração ótima. Mas se eu continuar aumentando a concentração de gás carbônico, chega um momento em que ocorre a saturação. É tanto gás carbônico disponível que isso vai começar a interferir no processo respiratório da planta, no metabolismo da planta, e aí o gás carbônico faz com que ocorra uma inibição da taxa de fotossíntese. Ou seja, existe um valor, uma concentração ideal para que a gente atinja uma fotossíntese ótima aí para acontecer. Tá? Outro gráfico, que é o gráfico que mostra a luz. Então, veja aqui, esse gráfico mostra a linha verde e a linha laranja. A linha verde refere-se à luz baixa, a linha laranja à luz alta. Então, analisemos o seguinte: a luz e a temperatura agindo nesse caso. Conforme eu vou aumentando a temperatura na presença de luz alta, olha a taxa fotossintética, ela vai aumentando, 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 até uma temperatura em torno de 50 a 60 graus, e aí nós estaríamos pensando em plantas de deserto, de ambiente muito quente, expostas a sol intenso, e depois disso a temperatura é tão alta que, veja, a taxa de fotossíntese começa a cair por conta da chamada desnaturação das enzimas, ou seja, desnaturação de proteína. As proteínas começam a se desfazer por conta da alta temperatura. Então, é tão quente, que as proteínas começam a se desfazer, e se elas começam a se desfazer, a planta começa a se destruir, né, internamente, enzimaticamente. Isso acontece com a gente também. Por isso que acima dos 41 graus Celsius, por exemplo, o nosso organismo ele entra em colapso, a gente pode convulsionar, desmaiar, porque Ô, Pro, é muito alto. Oi. e os cactos como que eles conseguem todo esse calor, tipo, se manter?
Isso, os cactos certamente estão dentro dessa faixa de variação que eu estou mostrando aqui de 50 a 60 graus Celsius, mas existe uma adaptação dele que a gente percebe que a epidérmica do cacto, ela é bem espessa. Então, ela sendo bem espessa, ela consegue proteger a parte interna com relação à água para não perder e não deixar com que essa temperatura afete tanto, tá? Entendi, obrigada. Por nada. Em luz baixa, a gente vê que a curva ela é similar, mas bem atenuada. Então, vai aumentando a taxa de fotossíntese e aí a gente cai com o aumento da temperatura. Ou seja, para ter uma fotossíntese legal, eu preciso de luz mais intensa. Luz baixa, eu tenho que logo jogar para luz alta, tá? Então, a luz é um fator importantíssimo nesse processo. Esse gráfico que está à luz é um gráfico que Bob poderia explicar para você muito melhor que eu. É um gráfico que mostra o comprimento de onda luminoso, tá? O espectro de luz visível, que vai aí do violeta até o vermelho, tá? Vai de 350 nanômetros aproximadamente, 370, até os 700, 720 nanômetros. E aí a gente vê em cada faixa a coloração. A planta, ela tem uma melhor absorção, tá, de luz. Quem faz a absorção de luz são as clorofilas, e aí está ilustrada a clorofila A e B. A clorofila B é a linha azul, a clorofila A a rosa. Ela tem uma melhor absorção nos comprimentos de onda que vão de 420, 430 nanômetros até em torno de 470 nanômetros. São os dois picos que a gente está vendo aqui, olha, nessa faixa aqui, ó. O pico da clorofila A e o pico da clorofila B. Isso aqui significa que, olha, o percentual de absorção de luz é muito alto nesse ponto. Que luz que está incidindo nesse momento? A luz azul. Portanto, a luz azul é a melhor luz, é o melhor comprimento de onda para que a planta consiga absorver. A clorofila absorve muito bem esse comprimento de onda. Portanto, se eu tiver uma estufa e eu colocar luz azul sobre essas plantas, elas terão uma rentabilidade fotossintética muito alta, muito alta, tá? Outro ponto de ótima absorção acontece aqui, em torno dos 650 nanômetros. É inferior ao comprimento de onda azul, mas ela é alta também. Que comprimento corresponde? Ao laranja forte, intenso e vermelho, principalmente o vermelho aqui com a clorofila A. Portanto, luz vermelha também é um comprimento de onda muito bom para que você possa cultivar. Tá? No Japão, onde eles não têm espaço territorial para plantar, existem prédios que são estufas, prédios como se fossem aqueles prédios que são estacionamento. Tá? E aí a luz é artificial. E aí, se eles querem que ocorra, tá, um crescimento, favorecer o crescimento, eles conseguem controlar o comprimento de luz necessário. Então, a luz pode ser azul, eles podem colocar a luz vermelha, depende da velocidade em que, que eles querem que a planta cresça. Tá? O interessante disso tudo é que, olha, que cor que é a planta? É verde. E o verde é o comprimento de onda que menos absorve. Por quê? Isso é física, porque o verde, ele reflete. Então, o comprimento de luz aqui em torno do verde, ele não vai absorver. Como a clorofila é verde, ela não absorve a luz, ela reflete. Então, quando a gente vê a planta verde, é porque aquela luz ela está sendo refletida e não está sendo absorvida. Portanto, o verde, ele é refletido e não absorvido. Por isso, o comprimento de onda dele é baixo. A planta absorve bem o azul e o vermelho. Tá? Por isso a gente não vê a planta azul e nem vê a planta vermelha. Certo? Ah, mas professor, tem flor que é vermelhada, flor que é azulada. Flor é outra coisa. A gente viu lá em botânica no ano passado, a flor, ela é uma estrutura de reprodução que aparece no vegetal. Uma estrutura de reprodução não é uma estrutura vegetativa e tem que realizar fotossíntese, tá certo? Muito bem, passando para o próximo. Nós temos aqui, olha, entre os fatores que interferem com relação a esse gráfico que mostra a taxa de fotossíntese e de respiração da planta. Olha que isso aqui é interessante. A taxa de fotossíntese, ela aumenta conforme a intensidade luminosa. Então, aqui nesse eixo a gente tem a intensidade luminosa. Se eu for administrando luz para a planta, a taxa de fotossíntese, que é a linha verde, ela vai crescendo, crescendo, crescendo e estabiliza num dado momento. Não adianta
de dar mais luz, porque não tem como aumentar esse potencial luminoso, tá? A respiração, que está indicado aqui em laranja, a respiração, ela não está relacionada com a intensidade luminosa. Portanto, em pouca luz ou em muita luz, a respiração da planta é sempre a mesma. Portanto, essa linha aqui, ela é estagnada. Ela está respirando do mesmo jeito, com pouca luz ou com muita luz, tá? Esse momento aqui, em que a taxa de respiração cruza com a taxa de fotossíntese, a gente chama de ponto de compensação fótico. Vamos entender por quê. O que a fotossíntese faz? Produz glicose. A glicose é utilizada nas mitocôndrias para fazer a respiração. Portanto, para que a planta possa respirar e sobreviver, é preciso ter glicose suficiente para manter essa planta viva. Como que eu sei qual a quantidade de glicose que tem que ser produzida? Por esse gráfico a gente sabe. Para que produza glicose suficiente para que a planta sobreviva, a fotossíntese tem que ser superior a esse chamado ponto de compensação fótica, ou seja, daqui para lá. Igual ou maior. Se eu deixar a planta numa intensidade luminosa em que a taxa de fotossíntese fica abaixo, significa que abaixo desse ponto não está sendo produzido glicose suficiente para que a planta respire. Portanto, se eu deixar a planta numa intensidade luminosa aqui, olha, pegasse esse pontinho aqui, a intensidade luminosa aqui, estabilizaria a linha de fotossíntese aqui, abaixo da respiração. Ou seja, a planta, ela tem menos energia do que ela precisa para se manter viva. Então, a planta, ela iria morrer. Ela iria gastar as energias que ela tem armazenada em raiz, em fruto, e morre. É a mesma ideia em humanos. Se nós quisermos emagrecer, o que você tem que fazer? A taxa metabólica nossa, o consumo metabólico é de 2.000 quilocalorias. Se eu quero emagrecer, eu tenho que comer menos que 2.000 quilocalorias, para eu perder reservas. Tá? Se eu comer mais do que 2.000 quilocalorias, o que acontece? Você acumula reservas. E é o que acontece com a planta. Para ela poder sobreviver, eu tenho que produzir acima do ponto de compensação fótico, que é esse ponto onde os dois se cruzam. Se eu tiver uma taxa fotossintética que chega até aqui, fica igual ao nível de respiração, a planta sobrevive, mas não cresce, tá? Porque ela não tem energia suficiente para aumentar o metabolismo e poder ter um crescimento satisfatório, tá? Cresce lento. Se eu quero que ela cresça rápido, eu tenho que jogar a taxa de fotossíntese lá em cima. Então, ela tem um alto acúmulo energético e aí ela vai estar crescendo de maneira confortável, vamos chamar assim. Tá bem?